O polvo é o invertebrado mais esperto que existe. E ele pertence ao filo dos moluscos. Você sabe o que é um molusco? Não sabe? Então fica comigo e depois da vinheta nós vamos desvendar todos os mistérios deste filo. Salve, 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 galera! Estamos aqui para mais um super vídeo de biologia. Eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Ainda não se inscreveu? Não conhecia o canal? Vai lá, se inscreve, dá um like. Tá ok? Vamos lá então, gente, sem perder tempo. Hoje nós falaremos sobre animais que são muito importantes para a humanidade, principalmente para a alimentação. Estamos falando de quem? Estamos falando dos moluscos. Vem comigo! Então, para começar, vamos lembrar, o filo Mollusca, que nós chamamos de molusco, são animais que possuem a pele muito fina, o corpo mole, e muitos deles podem estar protegidos por uma concha. Outros não. Quem são os representantes desse filo? Você conhece, eu tenho certeza. Nós temos aqui os caracóis, né? As lesmas, as ostras, o polvo, a lula. Lembrou agora de quem nós estamos falando? Então vamos em frente. A sistemática, a classificação dos moluscos, como que ela se dá? Então, para ser um molusco, precisa seguir alguns critérios. Presença e a forma da concha, aspecto anatômico relativo da cabeça, do pé e da massa visceral, agrupando esses animais em 7 classes. Olha, a primeira classe é a monoplacófora, animais que têm uma única placa. Depois nós temos os aplacóforas, aqueles que não têm nenhum tipo de placa. Os escafópodas, pelecípoda ou bivalva, anfineura, gastrópoda e, por último, os cefalópodos. Essa classificação, então, ela traz 7 classes. Alguns autores já colocam mais uma classe, então, completando 8 classes para esse filo. Lembrando que o filo molusco, ele é um filo gigantesco. Ele só perde em tamanho para o filo dos artrópodos. Aqui eu trouxe para você um quadro comparativo entre as principais classes para nós compreendermos e podermos aplicar aí nos vestibulares e no Enem. Então, eu tenho aqui a classe pelecípoda ou bivalve, gastrópodes e cefalópodes. Depois, nós vamos falar um pouquinho de cada classe em especial. Características gerais do filo Mollusca. Primeiro, corpo mole. Segundo, com ou sem concha. Simetria bilateral. Protostômios. Lembra? O blastóporo origina a boca. Triblásticos, com aqueles 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, são celomados, ou seja, eles possuem aquela cavidade onde localizam seus órgãos, e eles possuem um órgão especial chamado manto. O manto, ele é uma região abaixo da epiderme, da pele desses animais, e ele origina tanto a concha como o sistema respiratório. Morfologia de um molusco. O corpo dos moluscos está dividido em 3 regiões básicas: cabeça, pé e massa visceral. Lembre que nos outros animais que nós estávamos vendo, era cabeça, tórax e abdômen. Aqui mudou completamente em relação aos outros invertebrados, e hoje nós temos aqui a classificação dos moluscos em cabeça, pé e massa visceral. A massa visceral é onde ficam os órgãos desses animais. A gente não pode imaginar que nós podemos retirar aquela conchazinha quando eles possuem,
Quando a gente era criança, a gente imaginava isso, né? Vou tirar aquela conchazinha. Não dá, porque a massa visceral é que está protegendo, desculpa, a concha que está protegendo a massa visceral. Vamos falar um pouquinho dos sistemas dos moluscos. Primeiro, o sistema nervoso é do tipo ganglionar. Então, esses animais seguem o padrão dos invertebrados com o sistema nervoso ganglionar, apesar de que na classe dos cefalópodes, lula e polvo, nós temos já um sistema nervoso mais desenvolvido um pouco que nas outras classes. Então, quando a gente olha para esse esquema aqui de um molusco, nós temos aqui um molusco com uma concha única, para a gente padronizar, mas existem algumas diferenças nas outras classes. Então, esses animais, eles, quando são larvas, eles sofrem uma torção do seu corpo para poder ocupar essa concha. Então, alguns órgãos acabam se rearranjando e você tem, por exemplo, o coração aqui no centro da concha. Lembra que normalmente o coração é dorsal? Para os animais que são terrestres, eles têm um pulmão aqui em cima, ó. Veja, o sistema nervoso é do tipo ganglionar, a gente vai falar isso um pouquinho mais tarde, né? E esses animais, eles possuem aqui, então, alguns tentáculos na cabeça, aonde encontram-se um par de olhos, um olho em cada tentáculo desse e um outro par de tentáculo sensitivo. O próximo sistema é o sistema digestório. Eles apresentam um sistema digestório completo, com boca e ânus. A digestão, ela é extra e intracelular, ou seja, ela começa fora da célula, numa região semelhante a um estômago, e depois termina dentro da célula. Na boca dos moluscos gastrópodos e cefalópodos, no caso aqui o caracol de jardim, o polvo e a lula, há uma estrutura exclusiva para alimentação chamada rádula. A rádula é um conjunto de dentes quitinosos que existe na língua desses animais. E como esses animais, no caso dos gastrópodos, eles são herbívoros, então eles utilizam essa língua para raspar o substrato e retirar dali as algas, já que a maioria dos gastrópodos, os caramujos, são herbívoros. Não se esqueça, a rádula é uma coisa bastante importante para o vestibular. Os sistemas agora respiratório e cardiovascular. O sistema respiratório, ele se diferencia dependendo do hábitat desses animais. Esses animais, eles podem ser aquáticos ou terrestres. Então, nos aquáticos, há um sistema respiratório feito por brânquias e nos terrestres, a respiração é feita por pulmão e também cutânea, pela pele, para auxiliar esse pulmão que não é dos mais eficientes. E o sistema cardiovascular continua seguindo aquele padrão dos invertebrados, é um sistema cardiovascular aberto. O que isso significa? Que o sangue sai das artérias e cai numa cavidade do corpo chamada hemocele. Isso faz o animal perder pressão sanguínea e ficar lento. Então, normalmente a gente diz, nossa, você está lento, né? Você está lerdo, igual a lesma. Então, a lesma é lerdinha porque ela tem um sistema circulatório aberto. O sistema excretor é muito parecido com o sistema excretor dos anelídeos. Eles excretam por estruturas chamadas metanefrídeos. Esses animais têm algum parentesco com os anelídeos, pois muita coisa entre eles são semelhantes. Nos moluscos aquáticos, o produto de excreção é a amônia. Já nos de água doce, nos aquáticos, na água salgada, é amônia. Nos de água doce, eles eliminam ureia. O sistema reprodutor, então, nós temos os moluscos tendo a reprodução exclusivamente sexuada. O que isso significa? Que não tem mais aqueles fenômenos sem a participação dos gametas. Lembra? Brotamento, aquele tipo de reprodução não existe nos moluscos. Existem algumas espécies que são hermafroditas, no entanto, a maioria é dioica. Lembra o que é dioica? Tem um macho e uma fêmea, os sexos são separados.
O caramujo de jardim é monóico. O que é monóico? Monóico é hermafrodita. Então tá aqui, ó, os dois caramujos aqui se agradando. Geralmente a fecundação é interna, mas ela também pode ser externa em alguns grupos. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Você lembra o que é um desenvolvimento indireto? Ah, tenho certeza que você lembra. O desenvolvimento indireto é aquele que tem larva. E no caso dos moluscos, a larva tem o mesmo nome dos anelídeos marinhos. A larva é trocófora. Lembrando que depois, no seu desenvolvimento, ela acaba mudando de nome e passa a se chamar Veliger. Agora, nós vamos falar um pouquinho das classes. A primeira classe que nós vamos falar é a classe dos gastrópodos, ou gastrópoda, ou gastrópodes. O que significa? Podes significa pé ou pata, gastro, estômago. Esses animais são animais que possuem os pés ou o pé no estômago. Então, é a maior classe dos moluscos. Nós estamos falando de quem? De lesmas e caracóis. Veja, olha aqui o tamanho do pé, né, desse animal. É toda essa estrutura musculosa, é o pé desse animal. E eles podem ter uma concha, e quando tem, essa concha é inteiriça, ou seja, ela não é dividida. Então a gente diz que ela tem uma valva. E eles normalmente se alimentam de carne, são carnívoros, herbívoros ou ainda detritívoros, ou seja, alimentam-se de detritos. Tá? Alguns não têm concha. Lembra a lesma? Você já deve ter visto lesma, né? A lesma não tem concha, só o caracolzinho. E eles podem ser monóicos ou dioicos. Lembrando você que monóico é hermafrodita e dioico é sexo separado. E lembra dos dentinhos na língua? Isso, da rádula. A rádula são aqueles dentinhos na língua para raspar as rochas. E possui um pé musculoso para a locomoção. Veja, essa imagem aqui colorida é de uma lesma do mar. É que normalmente a gente está mais acostumado com aquela lesma comum de jardim, com o caracol de jardim e com aqueles que têm conchinhas na praia. Mas nós temos várias espécies de lesmas marinhas que são muito coloridas e muito agradáveis de se ver. Esse é o único grupo de moluscos com representantes na água doce, no mar e no ambiente terrestre. A conquista do ambiente terrestre só foi possível graças a algumas adaptações tais como fecundação interna e respiração pulmonar. Então, dos invertebrados marinhos, esse conseguiu ocupar tanto a água doce como o ambiente terrestre. Nessa classe aqui, nós temos animais maravilhosos, estão vendo? São muito lindos, mas não pense que isso também é só flores para esses animais, só cores. Alguns caramujos podem servir também de vetores para doenças como o esquistossoma mansoni, a esquistossomose, a barriga d'água. A segunda classe é a classe bivalva ou pelecípoda. Essa classe tem esse nome bivalva porque a concha é dividida em duas partes. Ó. Então aqui, ó, lembra? Olha aqui no fundo, ó, você já está vendo as conchinhas que são divididas em duas partes. E nós podemos chamá-los também, hoje é menos usual, de pelecípoda. Pés na forma de machado. Esses animais se enterram facilmente na areia. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de ostras e mariscos. Ah, agora falei em ostra, você lembrou, né? Pensou na pérola, no marisco, comer marisco. A concha é dividida em duas valvas, né? Ela é presa em uma das extremidades, ocorrem tanto na água doce como no ambiente marinho. São fixos, normalmente utilizam o pé e uma região chamada abisso para se fixar nas rochas. São filtradores, esses animais têm uma cabeça muito reduzida, então eles acabam filtrando o alimento, já que eles não têm aquela capacidade de caçar. Para filtrar os alimentos, então, eles possuem dois sifões, que são uma espécie de tubo
um por onde entra a água e outro por onde sai a água. Então essa água entra, passa pelas brânquias, as brânquias têm um muco que retém ali a partícula em suspensão na água, que serve de alimento para ela. Depois ela acaba levando isso para a boca. Não possuem rádula, são filtradores, lembra? A ostrinha não possui rádula. E são dioicos, macho e fêmea, e a fecundação é sempre externa, né? Eles estão escondidos dentro daquela concha, não dá para ser diferente. E o pé é utilizado para fixação. Olha aqui, ó, eu tenho um modelinho aqui, né? E tem grande importância econômica, principalmente na alimentação dos seres vivos. A classe bivalva ainda como eu comentei agora há pouco, eles tiveram uma redução na cabeça durante o processo evolutivo e o desaparecimento da rádula. Os representantes, então, são ostras, mariscos, vieiras e mexilhões. Um bivalvo exótico é o teredo, que vive em madeira e ataca embarcações. Esse animal ele dá sérios prejuízos aí para o pessoal que tem barcos. Os bivalvos são animais filtradores e conseguem alimento pelas brânquias. Tá aí um bivalvo típico. Aqui, mostrando para você o corpo de um bivalvo ali dentro, você não percebe muito bem a cabeça, né? E aqui, o ser humano se alimentando e olha que coisa maravilhosa, é nos bivalvos que formam as pérolas. Vamos falar um pouquinho disso? Você sabe como é que se forma uma pérola? Não? Então eu vou te contar. Olha, veja, a produção de pérola acontece mais ou menos assim. O molusco, para se alimentar, ele fica filtrando a água nessa classe dos bivalvos. E quando ele filtra essa água, muita matéria orgânica fica presa nas suas brânquias. E essas brânquias, elas são originadas numa cavidade chamada cavidade do manto. Então, o que acontece? Algumas ostras chamadas perlíferas, não são todas, tá, gente? Mas as perlíferas, elas podem formar pérolas maravilhosas. E essa pérola se inicia quando um corpo estranho entra no espaço entre a concha e o manto. Sabe quando ela está passando a água por ali para se alimentar e entra um grãozinho de areia? E quando esse grãozinho de areia entra ali, então aquilo começa a incomodar o animal, é como se você tivesse com uma pedra ali no sapato. E ele começa então a secretar camadas sucessivas de uma substância que a gente chama de nácar, que é mais comum chamar de madrepérola, e essa substância vai envolvendo a cada dia aquela pedrinha. E depois de um certo tempo, pode levar anos para formar uma pérola com grande valor comercial. Tá? Então, na verdade, a pérola é um incômodo para os bivalvos, para alguns deles, que acabam transformando esse incômodo nas maravilhosas pérolas. É um mecanismo de defesa desses animais. Então, agora chegamos na última classe, uma classe sensacional, que é a classe dos cefalópodos, ou cefalópodes. Esses animais, então, eles possuem céfalo, cabeça, e podos, pés. Os pés são transformados em tentáculos e saem direto da cabeça. Então, pés na cabeça. Eu estou falando de quem? Dos polvos, que nem tem concha, das lulas, que tem uma concha rudimentar interna, que a gente chama normalmente de pena, e o Nautilus, que tem uma concha externa. Ó, você que nunca viu um Nautilus, é esse animal aqui, ó. É como se fosse um polvo dentro de uma concha. É um animal bastante primitivo, a gente chama ele até de fóssil vivo, porque o Nautilus está aí há milhares de anos. O sistema circulatório, então, da classe cefalópoda é fechado, lembrando que dos outros moluscos é aberto, porque quando você pensa em sistema circulatório fechado, você pensa em animais que são mais rápidos. Pensa na lula, né? Que a lula ela é natante, ela fica jogando a água para poder se locomover, e o polvo corre pelo fundo. Então, esses animais não são lentos. Por quê? Porque eles têm um sistema circulatório fechado. Eles normalmente são carnívoros e predadores. Os pés são transformados em tentáculos. O sistema nervoso nessa classe, gente, é bastante desenvolvida.
Eles têm uma capacidade muito grande de aprendizagem, esses animais, eles têm neurônios gigantescos, eles são dioicos, não há hermafroditismo então nos cefalópodos. A locomoção acontece pela água, pelo sifão que expele, que joga a água para fora, né? E ainda, falando dessa classe, além do sistema nervoso, do sistema circulatório fechado, o sistema nervoso possui um gânglio cerebroide bem desenvolvido. Esses animais possuem olhos com visão em cores, com retina e nervo óptico, acredite. Esses animais conseguem, gente, os cefalópodes, principalmente os polvos, eles conseguem fazer aquelas brincadeirinhas de criança, assim, de quando você dá aquela forma, por exemplo, um retângulo, um triângulo para a criança encaixar, né, nas formas, eles conseguem fazer isso com treinos. Esses animais são muito espertos, por isso que eles são os invertebrados mais espertos que existem. Há espécies com concha calcária externa, que é o caso do náutilo, que nós vimos agora há pouco. Há espécies com concha interna reduzida, que é o caso da lula, que chama pena. E também há espécies sem concha, que é o caso do polvo, né? E o polvo tem aqueles tentáculos com ventosas para poder grudar nas pedras ali e caminhar, principalmente se esconder dos predadores. E para se esconder dos predadores, a pele desses animais possui células chamadas cromatóforos, que transformam a cor do seu corpo na cor do ambiente, mais ou menos como se fosse um camaleão, sabe? Então ele faz uma camuflagem muito bem feita, esse animal, e se esconde dos predadores. O polvo possui ligado ao intestino uma glândula de tinta, chamada sépia, que você, quando ataca um polvo, ou quando o polvo se sente dominado ou em perigo, ele solta um jato de tinta no ambiente, uma tinta bem parecida com a tinta nanquim, e acaba fugindo do predador. Aqui na classe cefalópoda, então, né, mostrando a lula, o polvo, aqui está o náutilo, né, o nosso fóssil vivo. E diferenças entre lula e polvo, eu trouxe um quadrinho aqui, gente, olha aí, ó, a lula de um lado, o polvo do outro, para a gente entender o quê? Que lula e polvo são animais, apesar de pertencerem ao mesmo filo e à mesma classe, eles são animais que apresentam algumas características que os diferenciam. Por exemplo, o corpo da lula é um corpo mais alongado em forma de tubo. Está aqui a lula aqui do lado esquerdo. Já o polvo são animais mais arredondados, tem aquela cabeça redonda. O habitat. A lula é natante, o polvo vive mais se arrastando no solo. O tamanho, aqui tem uma coisa bastante interessante. Nós temos lulas de 1,5 centímetro até 10 metros, que são as lulas gigantes, né? E os polvos, eles têm em torno de 5 centímetros até quase 6 metros. Em relação à concha, as lulas têm uma concha interna e diminuta, chamada de pena, e o polvo não tem concha, a concha é ausente. Nós temos aqui duas ordens, e lembrando então você que como o polvo tem 8 tentáculos, normalmente a gente chama ele de octópodo. Tá, beleza? A lula normalmente tem 10 tentáculos. Aqui, gente, eu trouxe duas classes para que você dê uma olhada nesses moluscos, que é a classe Amphineura e a classe Scaphopoda. Aqui nós temos o Chiton, que tem uma placa, tem várias placas que não é bem uma concha, é como se fosse um escudo protetor sobre ele, e a classe dos Scaphopodas, onde nós temos aqui o Dentalium. Veja, ele tem uma estrutura aqui parecida com um dente, né? Por isso ele tem esse nome dentário. Tá bom? Importância dos moluscos. Para que servem os moluscos? Você já imagina, né? Eles são integrantes de um grande número de cadeias alimentares. Muitos animais no planeta acabam se alimentando de moluscos. Muitos bivalvos atuam como bioindicadores, pois são capazes de concentrar toxinas e poluentes presentes nas brânquias. E
a questão alimentícia ou alimentar das ostras, dos mariscos, das lulas, dos próprios polvos, né? As vieiras. Então o ser humano acaba consumindo muito molusco como fonte de alimento. A gente só tem que tomar cuidado porque os moluscos, como eles são bioindicadores ali, eles podem ter toxinas no seu corpo, então quanto mais fresco a gente comer esses animais, menos risco a gente corre de se intoxicar. Na questão econômica, nós temos a exportação de molusco para a culinária e a exportação de pérolas, né? O Brasil não é um país grande produtor de pérola. As maiores ostras perlíferas estão lá na Ásia. Algumas espécies participam do ciclo biológico de determinados vermes, que eu comentei já com você lá no caso da esquistossomose, e o teredo, que acaba destruindo os barcos aí, porque ele faz um buraco no casco dos barcos. Olha aqui agora nós temos, veja, olha gente, olha o tamanho dessa lula aqui, ó. É uma lula gigante, né? Alguma coisa acabou intoxicando esses animais que eles acabaram morrendo aqui nessa praia. Nós temos um polvo e aqui o alimento feito a partir desses animais. Algumas curiosidades sobre eles. As lulas podem chegar a 15 metros de comprimento. O escargot, um tipo de caracol muito apreciado como alimento, é criado com cuidados especiais quanto à alimentação, à temperatura e à umidade do ambiente. Lembrando que algumas pessoas acabaram importando um tipo de escargot da África e depois acabaram abandonando aqui no Brasil, e hoje no Paraná esses falsos escargots acabaram se tornando uma praga na lavoura, e é difícil de combatê-lo. No Oceano Pacífico existem mariscos imensos, com mais de 1 metro de diâmetro e cerca de 300 quilos. A produção de pérolas pelas ostras tem grande importância econômica. As conchas podem servir para a fabricação de botões, pentes e outros objetos. Os anelídeos possuem algumas características semelhantes com os moluscos. Ambos possuem o corpo mole e habitam ambientes úmidos. Entretanto, os anelídeos, quem são os anelídeos? A minhoquinha, lembra? A sanguessuga. Eles não apresentam nenhum tipo de concha protetora. Tá ok? Então, eu deixo aqui para você o link de um vídeo que fala sobre os moluscos. Tá legal? Então, lembre-se, você acabou de ver um super vídeo sobre os moluscos. Eu sou o professor Arley, o canal é Biociência. Vai lá, se inscreve, tô te esperando. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!